Vamos ser sinceros, meus amigos. Vocês se afastaram, pararam de perseguir. Fizeram tudo o que os chamados guias mandaram fazer. Cortaram contato, ficaram em silêncio, esperaram que a curiosidade deles os consumisse. E, no entanto, semanas se passaram, talvez até meses, e ainda nada. Eles não vieram correndo, não imploraram. Agem como se nem tivessem percebido que vocês se foram. Por fora, eles parecem indiferentes, talvez até felizes. E nos seus momentos de silêncio, uma pergunta continua te incomodando. Será que os perdi para sempre? O silêncio é apenas mais uma mentira. Aqui está a dura verdade, pessoal. E a maioria não vai te dizer isso. O silêncio por si só não garante o retorno deles. Se fosse assim, todos os ex-namorados voltariam rastejando mais cedo ou mais tarde. Mas não é assim que a mente humana funciona. O silêncio por si só é apenas uma sala vazia. É um palco, sim, mas sem a presença certa, não passa de ar vazio. Ele cria espaço, mas o espaço por si só não os faz voltar correndo. O que preenche esse espaço? Sua transformação, seu crescimento, sua energia, é o que torna o silêncio magnético. Sem isso, o silêncio parece nada mais do que ausência. E ausência sem peso é esquecível. Pense nisso dessa forma. Se você deixar uma cadeira vazia em uma sala lotada, as pessoas notarão por um momento. Mas se você deixar para trás um trono, um assento que só você ocupava, a ausência se torna inegável. Elas ficam olhando para trás. Elas se perguntam quem vai se sentar lá. Agora elas percebem o que significava ter você lá. Silêncio não é desaparecer. Silêncio é tornar sua ausência pesada o suficiente para que ela pressione o peito delas à noite, quando tentam dormir. Alguns de vocês estão preocupados porque pensam, mas eles parecem bem sem mim. Deixem-me lembrá-los, meus amigos. As mentiras mais barulhentas são contadas com sorrisos. As pessoas postam seus melhores momentos, exibem suas distrações, riem alto demais em público, mas por dentro, quando as luzes se apagam e o telefone é desligado, o silêncio que você deixou para trás se insinua. Ele sussurra para elas, lembra-as e dói de maneiras que elas não conseguem admitir em voz alta. Elas podem parecer indiferentes, mas a psicologia nunca mente. A ausência reestrutura o cérebro, força-o a buscar respostas, a criar histórias, a preencher as lacunas, e cada lacuna que eles preenchem terá o seu rosto nela. O silêncio não é rendição, não é fraqueza, é poder calmo. É sentar-se, controlado, enquanto eles lutam com seus próprios pensamentos. É a maneira do universo testar se eles realmente valorizavam você ou se apenas valorizavam sua presença quando era conveniente. E enquanto eles fingem, você se mantém firme como uma montanha, imóvel, intocável. Porque é isso que os atrai de volta. Não a perseguição, não o implorar, mas a percepção de que você pode existir sem eles, enquanto a mente deles continua voltando para você. E aqui está a parte que você precisa gravar na sua alma. O silêncio está funcionando, mesmo que você não consiga ver. A tempestade acontece primeiro dentro deles, não diante dos seus olhos. Só porque você não vê as rachaduras, não significa que elas não estejam se formando. E quando a ruptura finalmente acontecer, você ficará chocado. É aí que o silêncio passa de vazio a magnetismo. É aí que eles percebem que você nunca foi quem estava perseguindo. Você era quem valia a pena perseguir o tempo todo. Então fique calmo. Fique firme. Fique intocável. Isso não é o fim. É o começo deles finalmente perceberem o que perderam. E quando perceberem, eles vão voltar. Isso não é fantasia, é psicologia. É assim que a ausência se grava no coração humano. E agora quero que você faça algo por você, não por mim, nem por ninguém. Aproveite esse momento e grave isso na sua identidade.
Vá até os comentários e escreva estas 4 palavras. Meu silêncio tem poder. Não digite isso como se não fosse nada. Diga enquanto escreve. Sinta o peso disso, porque cada vez que você declara isso, você está se lembrando de que não está perseguindo, não está esperando, não é fraco, está no controle. Isso não é apenas uma frase vazia, pessoal. É um lembrete de que, enquanto eles estão lá fora, fingindo, enquanto tentam se convencer de que não sentem sua falta. Seu silêncio está remodelando a história. Seu silêncio é a pressão da qual eles não podem escapar. Seu silêncio é o espelho que eles não querem olhar. E quanto mais você acredita nisso, mais rápido a máscara deles começa a rachar. Então vá em frente. Escreva agora. Meu silêncio tem poder. Essa é sua arma. Esse é seu escudo. E essa é sua verdade. E quando terminar, clique no botão curtir. Inscreva-se e fique comigo, porque a jornada não acabou. Ela só está começando. Você não está desaparecendo. Você está se transformando em alguém que eles não podem ignorar. Lembre-se disso com calma, certeza e determinação. Número 1. Por que o silêncio parece um fracasso? Meus amigos, vamos falar sobre a parte que ninguém te avisa. No começo, o silêncio parece ser a jogada definitiva. Você finalmente se afasta, para de perseguir sem parar, dá a eles nada, além de espaço. E nos primeiros dias, você se comporta com um orgulho silencioso, porque, no fundo, acredita que isso vai abalá-los. Mas, à medida que as horas se transformam em dias, e os dias se estendem por semanas, algo pesado começa a pressionar seu peito. Você percebe que eles não cederam, não se quebraram, não enviaram aquela mensagem tarde da noite que você estava esperando. Em vez disso, eles parecem calmos, talvez até mais felizes, sem você. E aquela voz na sua cabeça fica mais alta. Meu silêncio está realmente funcionando ou estou apenas me tornando invisível? É um paradoxo estranho, pessoal. O silêncio deveria ser força, mas agora parece fraqueza. E é aí que a maioria das pessoas desmorona. Elas confundem a falta de resultados visíveis com a prova de que nada está acontecendo. Mas aqui está a sabedoria a qual você precisa se agarrar, tanto do estoicismo quanto da própria psicologia. Só porque você não consegue ver a tempestade, não significa que ela não esteja se formando. Carl Jung disse uma vez: até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá a sua vida e você chamará isso de destino. É exatamente isso que o silêncio está fazendo com elas. Superficialmente, eles parecem não ser afetados, mas, por baixo, o inconsciente deles está sendo lentamente reprogramado pela sua ausência. Você só não consegue ver isso ainda. Pense no silêncio como plantar uma semente. Você não a coloca no solo e acorda na manhã seguinte esperando uma árvore. Você a rega, espera, e durante essa espera, nada parece acontecer. O solo parece o mesmo, vazio e árido. E você começa a se perguntar se perdeu seu tempo. Mas, por baixo da superfície, num lugar que você não pode ver, raízes estão se formando, a pressão está aumentando, uma transformação silenciosa está ocorrendo. E, um dia, aquela semente irrompe do solo. É inegável. É assim que o silêncio funciona na mente humana. Nem sempre você vê as rachaduras se formando, mas acredite, elas estão lá. E ainda assim, eu sei que as dúvidas estão te consumindo. Perguntas passam pela sua cabeça tarde da noite. E se eles realmente não se importarem? E se eles tiverem seguido em frente para sempre? E se meu silêncio lhes deu a liberdade que sempre quiseram? Essas são perguntas naturais. Toda pessoa que já se afastou com força lutou contra elas. Mas aqui está o que você precisa entender. Esses pensamentos não são fatos. São medos. E o medo é inimigo do silêncio, porque o silêncio exige paciência e o medo exige ação.
O estoicismo nos ensina que o verdadeiro controle não é mudar os outros. Trata-se de dominar a si mesmo. Seu silêncio é a prova de que você consegue se distanciar, que consegue se manter firme mesmo quando seu ego grita para você entrar em contato. Deixe-me dar uma metáfora. Pessoal, imaginem-se em frente a um espelho embaçado pelo vapor. No começo, você não vê nada além de uma imagem borrada. Você limpa uma vez e ainda não fica claro. Você continua limpando e, aos poucos, seu reflexo começa a aparecer. É exatamente isso que o silêncio faz. No começo, parece nebuloso, confuso, como se você não estivesse conseguindo nada. Mas, com o tempo, sua própria mente limpa a névoa. E o que sobra? Olhando de volta para você, está a sua imagem, mais nítida do que nunca. O silêncio que parecia um fracasso se torna o silêncio que os força a se lembrarem de você. A dificuldade aqui é a paciência. Vivemos em um mundo de gratificação instantânea. Você quer ver resultados agora. Você quer aquela mensagem hoje à noite, aquele telefonema amanhã. Mas o silêncio não funciona no seu tempo. Ele funciona na psicologia deles, e a psicologia se move mais devagar do que gostaríamos. É por isso que parece que o silêncio está falhando, porque seu desejo por resultados é mais forte do que o sofrimento silencioso deles. Mas lembrem-se, meus amigos, o sofrimento cresce no silêncio, e quanto mais você permanece calmo, mais profunda fica a pressão dentro deles. Então, eu pergunto, o que parece mais difícil? Quebrar o silêncio e entrar em contato apenas para devolver seu poder? Ou manter o silêncio por tempo suficiente para que a mente deles se torne seu mensageiro? Porque é isso que está acontecendo. Os próprios pensamentos deles estão fazendo a perseguição. Eles podem não mostrar isso nas redes sociais, podem não contar aos amigos, mas à noite, quando ninguém está olhando, esse silêncio os corrói. Eles repetem suas últimas palavras. Eles revisam mensagens antigas. Lembram do som do seu riso em momentos que gostariam de esquecer. E, todos os dias, fingem que estão bem. A pressão dobra. E se você acha que eles não são afetados, pense nisso. As pessoas só fingem ser fortes quando se sentem fracas por dentro. Elas postam fotos, riem mais alto, enchem a agenda para parecer ocupadas. Isso não é indiferença. É distração, é camuflagem. A verdadeira indiferença não precisa de encenação, mas quando alguém está fingindo felicidade, é aí que o silêncio corta mais fundo. Então, aqui está o que eu quero que você tenha em mente. Seu silêncio não é fracasso, não é fraqueza. É o fogo lento que se transforma em incêndio. É a força invisível que trabalha por trás de portas fechadas. E quando chegar a hora certa, quando as rachaduras na armadura deles forem grandes demais para esconder, eles sentirão todo o peso do que perderam. Não porque você implorou, não porque você perseguiu, mas porque você escolheu ficar em silêncio, calmo, no controle. Agora, meus amigos, quero que vocês fixem essa verdade dentro de vocês. Vão nos comentários agora mesmo e escrevam estas palavras. Meu silêncio está funcionando. Escreva uma vez. Escreva 2 vezes até acreditar, porque isso não é mais sobre eles. É sobre você lembrar da força que você tem. Clique no botão curtir, inscreva-se e fique comigo, porque seu silêncio não é o fim da história. É o começo do arrependimento deles. Fique de cabeça erguida, seja paciente, permaneça firme e lembre-se de ficar calmo, paciente e vitorioso. Número 2. O erro oculto que a maioria das pessoas comete durante o silêncio. Meus amigos, vamos ser realistas sobre a próxima parte, porque é a armadilha em que quase todo mundo cai. Você se afasta, fica em silêncio, para de ligar e mandar mensagens. Por fora, parece força, mas por dentro sua mente ainda é um campo de batalha. Você checa seu celular a cada poucos minutos, repete conversas antigas,
persegue as redes sociais deles, se pergunta se eles estão pensando em você. E aqui está a verdade. Esse tipo de energia não pode ficar escondida. Ela vaza. Não importa o quanto você ache que é bom em mascará-la. O silêncio não é apenas a ausência de palavras. O verdadeiro silêncio é uma mudança de energia. Se você está em silêncio por fora, mas desesperado por dentro, eles podem sentir isso. Isso aparece nas pequenas coisas. Você posta histórias que sabe que eles vão ver. Você curte coisas para lembrá-los de que ainda está lá. Você dá sinais sutis achando que está sendo esperto, mas tudo isso traz seu silêncio. Isso não é poder, é espera. E esperar é fraqueza. Carl Jung disse: até você tornar o inconsciente consciente, ele vai dominar sua vida e você vai chamar isso de destino. Quando você fica obcecado internamente, pode achar que ninguém percebe, mas sua energia te denuncia. Eles sentem isso. Eles sabem que você ainda está preso. E enquanto eles souberem disso, seu silêncio não terá peso. É como colocar um cadeado na porta, mas deixar a janela aberta. À distância parece seguro, mas quem presta atenção sabe que não é. Pense nisso como um jogo de pôquer. Um jogador habilidoso não fica apenas em silêncio, ele controla toda a sua presença. Ele não bate na mesa nervosamente, não revela sua mão com os olhos, não se mexe na cadeira. Ele se torna indecifrável. É por isso que seu silêncio é assustador. Mas se você fica sentado se mexendo, mesmo sem dizer uma palavra, seu silêncio perde o poder. Você já disse ao seu oponente tudo o que ele precisa saber, e no jogo do silêncio com seu ex é a mesma coisa. Eles não observam apenas suas palavras, eles observam seus movimentos, seus sinais, sua energia. É por isso que tantas pessoas dizem: fiquei em silêncio e não funcionou. Não, meus amigos, vocês não ficaram em silêncio, vocês apenas pararam de falar. O silêncio real não é esperar que eles voltem. O silêncio real é se tornar intocável, tornar-se tão controlado que eles não conseguem mais ler você. É mudar sua energia de forma tão completa que eles começam a se perguntar: será que os perdi para sempre? Será que eles realmente terminaram comigo? É isso que os traz de volta. Não a performance do silêncio, mas a sua personificação. Pergunte a si mesmo honestamente: você está em silêncio ou está esperando? Porque esperar é barulho, esperar é alto, esperar é energia que grita: eu ainda me importo. Só estou fingindo que não. E, quer você goste ou não, as pessoas são sensíveis a isso. Mesmo quando não estão conscientes disso, elas podem sentir o peso da sua obsessão. Está na maneira como você se comporta, nas pequenas coisas que você faz online, no tempo das suas reações. E, uma vez que elas percebem que você ainda está lá, ainda orbitando ao redor delas, elas não sentem a ausência, elas sentem a segurança de saber que você nunca realmente foi embora. Então é aí que acontece a mudança. O silêncio deve se tornar transformação. Em vez de ficar obcecado por elas, você redireciona essa energia para si mesmo. Você constrói seu corpo, sua mente, seu espírito. Você para de postar para elas e começa a viver para você. Você se move em silêncio. Mas, dessa vez, não é uma encenação. É um novo estado de ser. E é aí, meus amigos, que eles entram em pânico. Porque quando você realmente se desapega, quando você para de transmitir sua obsessão, quando você passa de expectante a intocável, eles não conseguem mais sentir sua energia. E o cérebro humano odeia incertezas. Eles vão te perseguir, não porque você implorou, mas porque o ego deles não aguenta mais o silêncio. Então, lembrem-se de que esse silêncio não tem a ver com tempo, tem a ver com transformação. Não se trata de esperar em silêncio, trata-se de se tornar indecifrável, inabalável, intocável.
É aí que o silêncio se torna sua maior arma. Agora, vão aos comentários e escrevam isso. Eu sou intocável. Não digitem isso casualmente. Digam com convicção. Que isso seja seu lembrete de que o silêncio não é fraqueza, não é espera, mas a forma mais elevada de autocontrole. E enquanto você vive nessa verdade, clique no botão curtir. Inscreva-se e fique comigo, porque essa jornada não é sobre perda, é sobre poder. E vocês, meus amigos, estão prestes a perceber quanto poder realmente têm. Calmos, focados, intocáveis. Número 3. A psicologia da indiferença. Verso verdadeiro desapego. Meus amigos, essa é a parte que a maioria das pessoas nunca entende, e é a razão pela qual tantos lutam com o jogo do silêncio. Há uma enorme diferença entre fingir que não se importa e se desapegar de verdade. Superficialmente, podem parecer a mesma coisa. Você fica quieto, não se aproxima, se contém. Mas a energia por trás disso é completamente diferente. Fingir que não se importa ainda é se importar. É como usar uma máscara, mas por baixo, seu coração está acelerado, sua mente está girando e suas emoções ainda estão acorrentadas a eles. O verdadeiro distanciamento, por outro lado, é liberdade. É quando sua paz não está mais ligada à reação deles. Essa é a diferença entre ilusão e poder real. Carl Jung disse uma vez: até que você torne o inconsciente consciente, ele dominará sua vida, e você chamará isso de destino. Fingir que não se importa é apenas mais um jogo inconsciente. Você ainda está deixando que eles ditem como você se move, como se sente, como reage. Você está apenas disfarçando isso. Mas o verdadeiro desapego, do tipo que o estoicismo fala, é quando você tira completamente o disfarce. Você não está mais fingindo silêncio. Você se tornou silêncio. Você não está escondendo seu cuidado. Você o transformou em indiferença, em clareza, em autocontrole. Pense nisso como um incêndio. Quando você finge não se importar, o fogo ainda está ardendo por dentro. Mesmo que você tenha conseguido esconder a fumaça, você está queimando com pensamentos sobre eles, com perguntas, com fantasias. Mas o verdadeiro distanciamento é quando o fogo já se apagou. Não há mais nada para alimentá-lo. Isso não significa que você os odeia. E não significa que você apagou todas as memórias. Significa, simplesmente, que essas memórias não controlam mais você. E é isso que muda o jogo do ego deles. Porque enquanto sentem que você ainda está apegado, eles se sentem seguros, se sentem desejados. Mas quando percebem que você realmente se desapegou, o ego deles se sente ameaçado. O chão sob os pés deles se move. Pergunte a si mesmo: você está vivendo seu silêncio como um ator em um palco ou como um monge em meditação? O ator desempenha um papel, mas o monge é o papel. O ator finge estar calmo, mas o monge vive em calma. E essa é a diferença que seu ex vai sentir. Um é performance, o outro é presença. E a presença é magnética porque não pode ser fingida. As pessoas são atraídas por aqueles que a irradiam naturalmente. A psicologia aqui é simples, mas brutal. O ego humano se alimenta de validação. Quando você finge, ainda está alimentando-o com pequenas migalhas, talvez não através de palavras, mas através de sinais de energia, obsessões ocultas. Mas quando você se distancia, quando você não gira mais em torno da existência deles, o ego deles passa fome, e a fome cria desejo. Esse desejo é o que os puxa de volta, porque agora eles são forçados a fazer as perguntas que você sempre fez. Eles ainda se importam comigo? Eu os perdi? Por que eles não estão mais me perseguindo? E aqui está a beleza disso, meus amigos. O verdadeiro distanciamento não apenas te liberta deles, mas te torna magnético para eles. Porque em um mundo cheio de pessoas buscando atenção, aquele que não precisa de atenção
se torna irresistível. O estoicismo nos ensina que a força não está em controlar os outros, mas em controlar a nós mesmos. Quando você incorpora isso, você para de perseguir e começa a atrair. Você se torna a montanha, imóvel, mas impossível de ignorar. Então, deixe-me deixar esse desafio para você. Não finja. Não mascare seu carinho. Solte a corda completamente. Desapegue-se tão profundamente que seu silêncio não pareça mais uma estratégia, mas um estado natural de ser. E quando você atingir esse nível, o ego deles se dobrará, a mente deles voltará atrás e eles sentirão a perda de maneiras que nunca esperavam. Vá nos comentários agora mesmo e escreva esta afirmação: eu estou desapegado. Diga isso enquanto escreve. Sinta a calma que vem com isso, porque a indiferença é uma ação, mas o desapego é um poder. E enquanto você estiver escrevendo, clique no botão curtir. Inscreva-se e fique comigo. Essa jornada não é sobre jogar jogos, é sobre se tornar inabalável. E vocês, meus amigos, estão mais perto do que nunca. Fortes, silenciosos, desapegados. Número 4. Porque eles ainda parecem não afetados, mesmo que secretamente estejam meus amigos. Vamos encarar um dos momentos mais frustrantes de todo esse processo. Você está sentado em silêncio, mantendo-se firme, fazendo tudo certo, e ainda assim, por fora, eles parecem completamente indiferentes. Eles riem com os amigos, postam nas redes sociais, talvez até exibam sua chamada nova vida. E você olha para isso e pensa: eles realmente não se importam? Meu silêncio não significou nada? Esse pensamento é veneno, e é exatamente a ilusão que eles querem que você acredite. Porque aqui está a verdade. Ninguém sai ileso de uma conexão real. O que você está vendo não é a verdade. É uma máscara, e máscaras são feitas para enganar. Carl Jung disse: todo homem carrega uma sombra, e quanto menos ela está incorporada na vida consciente do indivíduo, mais negra e densa ela é. O que você está vendo na performance pública deles não é a realidade. É o trabalho da sombra que eles evitam. Eles não mostram o silêncio que pressiona o peito deles à noite. Eles não mostram os momentos em que o riso desaparece e o seu rosto volta à mente deles. Eles não mostram a pequena pontada de memória quando ouvem uma música, passam por um restaurante que vocês frequentavam ou veem alguém que se parece um pouco demais com você. Essas são as rachaduras que eles mantêm escondidas, porque admiti-las significaria admitir arrependimento. A psicologia provou várias vezes que o cérebro humano reage mais intensamente à ausência do que à presença. Somos programados para perceber o que está faltando. Você não pensa nas suas chaves quando elas estão sobre a mesa. Mas, no momento em que elas desaparecem, sua mente entra em caos. A mesma coisa está acontecendo aqui. Eles não davam muita importância à sua presença quando ela estava sempre disponível. Mas agora que ela se foi, a ausência ressoa mais alto do que sua presença jamais ressoou. Eles podem parecer bem, mas o silêncio está agindo por baixo da superfície, reprogramando seus pensamentos, forçando-os a reviver tudo o que descartaram antes. Imagine uma apresentação no palco. O ator diz suas falas perfeitamente, sorrindo, confiante, convincente, mas, nos bastidores, quando as luzes se apagam, suas mãos tremem, sua respiração fica ofegante, sua máscara cai. Esse é o seu ex. Agora, em público, eles desempenham seu papel. Felizes, livres, despreocupados. Mas nos bastidores, nos momentos de silêncio, quando a apresentação termina, seu silêncio ressoa em seus ouvidos. E é por isso que você nunca deve se deixar enganar pelas aparências. O estoicismo nos ensina a não nos deixarmos influenciar pelas aparências externas, mas a buscar a verdade por baixo da superfície. A verdade
é que eles não são indiferentes. O silêncio está funcionando exatamente como deveria. E sejamos realistas, se eles fossem realmente indiferentes, não precisariam fingir nada. A indiferença não precisa de um palco. A indiferença não precisa provar nada. Quanto mais eles parecem não se importar, mais você pode ter certeza de que sua ausência está deixando um vazio neles. Cada sorriso forçado, cada postagem feliz, cada risada exagerada não é prova de liberdade, é prova de pressão. Eles estão lutando contra o silêncio, mesmo que nunca admitam isso. Mas aqui está a beleza disso, meus amigos, essa luta que eles estão travando consigo mesmos. Você não precisa interferir. Você não precisa expô-los ou quebrar seu silêncio para provar seu ponto. A própria mente deles já é sua aliada. Porque o silêncio não cria apenas um vazio, ele cria um espelho. E nesse espelho, eles são forçados a encarar a si mesmos. Eles revivem os momentos com você. Lembram-se do conforto que você lhes deu. Lembram-se de como você os apoiou quando ninguém mais o fez. E cada memória se torna mais pesada na ausência da sua presença. Então, da próxima vez que você olhar as redes sociais deles e achar que eles parecem bem sem você, lembre-se, a máscara é a mentira. O silêncio é a verdade. Sua ausência é mais alta do que a presença deles, e quanto mais eles tentam encobrir isso, mais revelam o que realmente está acontecendo por baixo da superfície. Agora, quero que você grave essa verdade na sua mente e nos comentários. Escreva agora mesmo. A máscara deles não consegue esconder o meu impacto, porque é isso que está acontecendo. A máscara deles é fina, mas a sua presença, mesmo em silêncio, é inabalável. Digite, acredite e leve isso com você. E enquanto estiver fazendo isso, clique no botão curtir. Inscreva-se e fique comigo, porque você não está perdendo nada aqui. Você está vendo as rachaduras se formarem em tempo real. Calmo, firme, seguro. Número 5. O fator magnético que o silêncio por si só não pode criar. Meus amigos, deixem-me dar a vocês a reviravolta que ninguém mais está dizendo. O silêncio por si só não é suficiente. Se o silêncio por si só fosse a fórmula mágica, todos os seus ex voltariam correndo no momento em que você parasse de enviar mensagens. Mas essa não é a realidade. O silêncio é apenas o recipiente. O que importa, o que realmente os traz de volta, é quem você se torna enquanto está em silêncio. Esse é o segredo. Esse é o magnetismo. A mente humana não busca o vazio. Ela busca a mudança. Ela busca a transformação. E se o seu silêncio não passa de espera, então tudo o que eles sentem é ausência. Mas se o seu silêncio é preenchido com crescimento, com evolução, com poder, então a sua ausência se torna irresistível. Pense nisso assim. Uma sala vazia não atrai ninguém. As pessoas podem notar por um momento, mas depois seguem em frente. Mas encha essa mesma sala com arte, com beleza, com algo novo e inesperado. E de repente, as pessoas vão querer voltar para ver o que perderam, para sentir a energia que não existia antes. É isso que você deve fazer com o seu silêncio. Você precisa se tornar a obra-prima que cresce na escuridão, para que, quando finalmente aparecerem, não consigam acreditar no que você se tornou. Carl Jung falou sobre individuação, o processo de se tornar seu verdadeiro eu. Ele acreditava que a transformação vem da integração das partes de nós que negligenciamos, enfrentando a sombra e entrando na totalidade. É exatamente isso que esse silêncio está oferecendo a você. Você pode passar esse tempo obcecado, esperando, checando seu celular, ou pode passar esse tempo se tornando alguém mais forte, mais perspicaz, mais equilibrado, mais magnético do que a versão que eles conheciam. E aqui está a verdade.
Eles vão sentir isso mesmo à distância. A energia não precisa de palavras para viajar. Pergunte a si mesmo: se eles voltassem para sua vida amanhã, veriam a mesma pessoa que deixaram ou alguém irreconhecível da melhor maneira possível? Porque nada fere mais o ego do que perceber que aquela pessoa que você subestimava não apenas seguiu em frente. Eles evoluíram. Enquanto fingiam, você estava se transformando. Enquanto postavam, você estava construindo. Enquanto estavam distraídos, você estava se tornando intocável. Esse é o fator magnético. O silêncio por si só não cria nada. É o novo você, nascido da quietude. Imagine isso como um diamante se formando sob pressão. No começo, é só carvão, escuro, comum, ignorado. Mas quando o silêncio pressiona, quando o tempo se estende, você usa essa pressão não para quebrar, mas para se transformar. E quando você emerge, não é mais o carvão que eles antes descartaram. Você é o diamante que eles não podem ignorar. E aqui está a parte bonita. Mesmo que eles estejam com outra pessoa, essa transformação torna a comparação inevitável. Eles vão olhar para o novo parceiro e pensar: por que não sinto a mesma energia? Por que não sinto que essa pessoa é igual à que perdi? Esse contraste silencioso é o que mantém você vivo na mente deles. É por isso que eu sempre digo: o silêncio é o palco, mas você é a performance. Sem crescimento, o silêncio é apenas vazio. Com crescimento, o silêncio se torna assombroso. Eles não conseguem parar de pensar em você. Eles não conseguem parar de imaginar quem você se tornou. E mais cedo ou mais tarde, a curiosidade deles se transforma em arrependimento. E o arrependimento se transforma em obsessão. Então, meus amigos, estou desafiando vocês agora. Não fiquem apenas em silêncio. Tornem-se, transformem-se, elevem-se. Usem esse tempo para se tornarem alguém que até vocês possam admirar quando se olharem no espelho, porque é aí que o silêncio deixa de ser ausência e passa a ser presença sem presença. Vão nos comentários agora mesmo e escrevam esta verdade: meu silêncio me transforma. Escrevam e deixem que isso lhes lembre que o poder não está na espera, está no devir. E enquanto você faz isso, clique no botão curtir. Inscreva-se e fique comigo, porque a versão de você que nasce no silêncio será a versão que eles não poderão resistir. Forte, transformada, magnética. Número 6. Como isso funciona? Mesmo que eles estejam com outra pessoa? Meus amigos, vamos abordar uma das dúvidas mais pesadas que surgem quando você mantém seu silêncio. Você os vê com alguém novo. Talvez isso tenha sido divulgado nas redes sociais, talvez tenha sido sussurrado por amigos em comum, ou talvez você tenha se deparado com isso por acaso e, instantaneamente, seu peito se aperta. Essa voz grita na sua cabeça. Se eles seguiram em frente, então qual é o sentido? Eu os perdi para sempre? Esse medo é natural, mas deixe-me lembrá-lo de que também é uma ilusão. Um novo amor pode distraí-los. Sim, pode dar a eles uma emoção temporária, mas não pode apagar o vínculo original. A psicologia, meus amigos, prova que os rebotes não são substitutos. Eles são comparações. E no final, a comparação sempre mantém você vivo na mente deles. Pense nisso. Por que as pessoas se precipitam em algo novo tão rapidamente depois de perder alguém? Porque o silêncio é desconfortável, a ausência é pesada. Elas não estão preenchendo a vida com alguém novo, porque estão livres de você. Elas estão fazendo isso porque estão fugindo do seu eco. É só isso. Um novo amor é realmente uma distração do espelho. Seu silêncio está forçando-as a encarar a realidade. Carl Jung disse: tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. O que as irrita em seu novo parceiro? O que elas acham que falta nessa conexão?
só vai lembrá-las do que elas tinham com você. Aqui está nisso a verdade que dói, mas cura. Cada novo sorriso que eles compartilham com esse rebote é comparado com a memória do seu. Cada risada que eles forçam é comparada com a alegria natural que você já lhes deu. E cada falha que eles percebem nessa nova pessoa destaca a lealdade, o conforto e a energia que você trazia. Você se tornou o parâmetro silencioso, e silenciosamente eles comparam. E silenciosamente o novo parceiro perde todas as vezes. Imagine beber vinho barato depois de ter provado o melhor vintage. No começo, você tenta se convencer de que é bom o suficiente. Você até diz em voz alta: "Isso é bom, eu gosto disso." Mas no fundo, você sabe a verdade. Não se compara. Isso é o que é um novo amor. Eles podem encher a taça, podem saborear, podem sorrir, mas o corpo deles sabe que não é a mesma coisa. Seu coração sabe, sua mente sabe, e não importa o quanto finjam, o silêncio os expõe à verdade. Você era o padrão, e o padrão nunca desaparece. É por isso que sua transformação durante o silêncio é tão importante. Se você evoluir, se crescer, se elevar, enquanto eles estão ocupados se distraindo, a distância aumenta. O vínculo que vocês compartilhavam se torna um fantasma, do qual eles não conseguem escapar. Eles vão olhar para o seu rebote e ver as rachaduras, enquanto imaginam você brilhando mais do que nunca. E aqui está a reviravolta. Mesmo que eles não queiram pensar em você, eles vão pensar, porque o cérebro não consegue evitar comparar. É assim que a memória funciona. Uma vez que você tocou alguém profundamente, você vive dentro dessa pessoa, mesmo que ela tente enterrar isso. Portanto, não perca tempo obcecado com o rebote deles. Deixa que eles joguem o jogo deles. Deixa que eles finjam, porque enquanto eles estão ocupados tentando se convencer, seu silêncio e seu crescimento estão agindo como a gravidade. E mais cedo ou mais tarde, eles sentirão a atração. A máscara da distração vai cair e o arrependimento vai surgir. Agora quero que você fixe essa verdade. Vá até os comentários e escreva estas palavras. Eu sou o padrão. Diga isso. Digite isso. Acredite nisso, porque você não está sendo substituído. Você está sendo lembrado em todas as comparações. Clique no botão curtir. Inscreva-se e fique comigo, porque mesmo que eles estejam com outra pessoa agora, é só uma questão de tempo, até que seu silêncio transforme a distração deles em arrependimento. Silencioso, forte, insubstituível. Número 7. Timing. Não se trata de quanto tempo, mas de como você lida com isso, meus amigos. Essa é a pergunta que mais te incomoda quando você fica em silêncio por semanas, talvez até meses. Por quanto tempo mais? Quanto tempo eu tenho que continuar assim antes que eles finalmente cedam, antes que eles finalmente entrem em contato? E é natural pensar assim, porque somos condicionados a medir tudo em tempo, dias, semanas, meses. Marcamos o calendário e esperamos resultados como um relógio. Mas quando se trata de silêncio, você precisa entender algo mais profundo. O silêncio não funciona no calendário. Ele funciona na psicologia. E a psicologia não conta os dias. Ela mede a energia, a presença e a transformação. As pessoas que ficam obcecadas com o tempo sempre caem na mesma armadilha. Elas pensam: se eu ficar em silêncio por tempo suficiente, eventualmente eles vão voltar rastejando. Mas o silêncio não tem a ver com esperar. Silêncio é se comportar de uma maneira que muda o jogo. Se o seu silêncio é pesado com espera, eles podem sentir isso. Se o seu silêncio irradia poder, eles não podem escapar disso. Essa é a diferença. E é por isso que a pergunta não deve ser: quanto tempo mais? A verdadeira pergunta é:
Quem estou me tornando durante esse silêncio? Deixe-me pintar um quadro. Imagine duas pessoas que se afastam em silêncio. A primeira não faz nada além de esperar. Ela conta os dias. Ela verifica as redes sociais do ex. Ela fica parada, esperando que aquela mensagem chegue. Seu silêncio é frágil, cheio de impaciência. A segunda pessoa, porém, se afasta e constrói. Ela usa o silêncio para se tornar mais perspicaz, mais forte, mais calma. Ela muda seu corpo, sua mentalidade, sua energia. Um mês depois, qual silêncio você acha que causa mais impacto? Qual silêncio você acha que fica mais gravado na mente da outra pessoa? Exatamente. O silêncio apoiado pela transformação. Carl Jung falou sobre individuação, o processo de se tornar completo integrando as partes de si mesmo que antes eram negligenciadas. É exatamente isso que o silêncio lhe dá a chance de fazer. Não se trata de quanto tempo você ficou em silêncio. Trata-se de saber se o seu silêncio é passivo ou ativo. O silêncio passivo é esperar. O silêncio ativo é se tornar. E quando você abraça o silêncio ativo, o tempo deixa de ser uma medida, porque não importa se são 2 semanas ou 6 meses. No momento em que eles percebem que o seu silêncio é inabalável e que a sua energia mudou, é aí que eles começam a se desmoronar. Pense no silêncio como segurar uma espada nas mãos de alguém que está tremendo. A espada parece fraca. Nas mãos de alguém firme, calmo e focado, a mesma espada parece letal. Não é a arma, é a maneira como você a carrega. Seu silêncio funciona da mesma maneira. Se você o carrega com desespero, ele te trai. Se você o carrega com controle, ele se torna imparável. E é por isso que digo: pare de contar os dias, pare de perguntar: quando isso vai acontecer? Essa é a mentalidade de alguém que está esperando. Em vez disso, mude sua pergunta para: como estou me comportando agora? Estou irradiando força ou estou irradiando saudade? Porque no momento em que seu silêncio se transforma em poder calmo, o tempo deixa de importar. Eles vão sentir isso, seja em 3 dias ou 3 meses, e é aí que a atração começa. Então eu te desafio agora. Pare de olhar para o relógio. Comece a olhar para si mesmo. Construa. Cresça. Aprimore-se. Torne-se a versão de você que o silêncio pretendia criar. Porque quando você chegar a esse ponto, vai perceber que nunca foi uma questão de tempo. Sempre foi uma questão de força. Vá para os comentários agora mesmo e escreva esta verdade: eu carrego o silêncio com força. Não basta digitar. Acredite nisso, porque seu silêncio não é frágil, não é medido por dias em um calendário. Ele é medido por quem você está se tornando. Clique no botão curtir. Inscreva-se e fique comigo, porque quando seu silêncio irradia força, a questão de quanto tempo ainda não importa mais. Calmo, forte, atemporal. Número 8. A onda de choque que os puxa de volta. Meus amigos, esta é a parte em que tudo muda. Até agora, seu silêncio tem sido uma queima lenta. Tem sido a pressão se acumulando sob a superfície, invisível, mas inegável. E então, um dia, sem aviso, ela os atinge como uma onda de choque. Esse é o momento em que seu silêncio se transforma de ausência em presença, de vazio em poder. Porque quando você se comporta com verdadeira autoconfiança, quando você para de esperar e começa a se tornar, você desperta algo neles. Eles não conseguem lutar contra o arrependimento, a obsessão e o medo da perda permanente. No começo, eles acreditavam que estavam no controle. Pensavam que se afastar lhes dava vantagem. Diziam a si mesmos: se eu ignorá-los por tempo suficiente, eles vão ceder, vão voltar atrás de mim. Mas quando você não fez isso, quando ficou firme como uma montanha, quando seu silêncio se tornou prova de sua força, a ilusão deles se despedaçou. De repente,
a realidade se impõe a eles. Eu posso ter perdido essa pessoa para sempre, e essa constatação dói mais do que qualquer palavra que você pudesse ter dito. A psicologia prova essa verdade. A mente humana reage muito mais fortemente à perda permanente do que à ausência temporária. Enquanto acreditavam que você estava orbitando ao redor deles, eles se sentiam seguros. Mas, assim que percebem que você se distanciou, que seu silêncio não é fraqueza, mas liberdade, o ego deles entra em pânico. Ele sussurra: e se eles seguiram em frente? E se outra pessoa tiver a experiência que eu joguei fora? E esse sussurro fica mais alto até abafar tudo o mais. Pense nisso como um terremoto. O chão parece estável por muito tempo. Eles vivem suas vidas fingindo que nada está errado, mas a pressão subterrânea está aumentando. Cada dia de seu silêncio adiciona peso, adiciona tensão, e de repente a pressão é grande demais. O chão racha, as paredes tremem e eles percebem que sua base nunca foi tão estável quanto pensavam. Essa é a onda de choque que seu silêncio cria, daquela que eles não podem escapar. Mesmo que estejam com outra pessoa, essa onda de choque ainda os atinge, porque a comparação se torna inevitável. Eles olham para a pessoa ao lado e percebem que não é a mesma coisa. Eles relembram sua risada, sua energia, sua presença, e a nova relação não se compara. É aí que começa a obsessão. Eles começam a checar suas redes sociais, não por curiosidade, mas por desespero. Eles perguntam sobre você a amigos em comum. Eles se perguntam se você ainda pensa neles, e o desconhecimento os deixa loucos. O silêncio, que antes parecia uma vitória para eles agora, parece um castigo. E aqui está a parte mais poderosa. Você não precisa levantar um dedo, não precisa implorar, não precisa perseguir, não precisa explicar. Seu silêncio faz o trabalho, porque se transformou em algo inegável. Você não é mais apenas aquele que se afastou. Você se tornou aquele que é intocável, aquele que subiu mais alto, aquele que eles não conseguem viver sem. É aí que o arrependimento se torna insuportável. E é aí que eles voltam, não porque você os forçou, mas porque a ideia de uma vida sem você é um peso que eles não conseguem carregar. Então, não duvide do processo. Não pense. O silêncio é fraqueza, só porque leva tempo. Lembre-se, o silêncio é a tempestade que eles nunca viram chegando, e quando ela se forma, ela destrói tudo o que eles pensavam que entendiam. E então, meus amigos, aqui está a verdade que descobrimos. O silêncio não é fraqueza, é transformação. Não se trata de esperar, trata-se de se tornar. Todos os dias, você permanece calmo, distante e intocável. A pressão cresce dentro deles até que o arrependimento e a obsessão tomam conta. Eles voltam não porque você implorou, mas porque não conseguem suportar a realidade de te perder para sempre. Se essa mensagem te tocou, clique no botão curtir, compartilhe com alguém que precise e inscreva-se para nunca perder outra lição. E não se esqueça de deixar seu comentário. Meu silêncio é poder. Fique forte. Fique estoico.